é o nosso Deus. Mateus capítulo 24, 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Aprender agora desta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Versículo 42 diz assim: portanto vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Feche os seus olhos. Deus poderoso, Deus eterno, te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Como diz aqui a tua palavra, Deus, que o Senhor haverá um dia de buscar os seus escolhidos. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo investimento do Senhor em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor enviou o teu Filho amado para resolver um problema para nós, que agora, ó Deus, nós só temos que agradecer, louvar, exaltar o teu nome, porque o Senhor foi para aquela cruz em meu lugar. Mas eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor não ficou naquela cruz. O Senhor, ó Deus, foi para aquele túmulo, mas também não ficou no túmulo. O Senhor ressuscitou e está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Obrigado, Deus, por esse privilégio tão grande de fazer parte da família do Senhor. A Ti, ó Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Aplica a Tua palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu agradeço ao Alan, meu amigo. A gente trabalha tanto tempo no Encontro de Casais, sua esposa Vivi, aos demais irmãos, por esse privilégio de estar aqui. Ele pediu para trazer uma mesma palestra que eu trouxe lá no Industrial, no tio Wilson lá, né? Industrial. Eu mudei um pouquinho a palestra, viu, Alan, porque eu quero dar uma conotação mais atual, já que nós estamos em tempos de pandemia. Por isso que eu também trouxe essa música. Vocês perceberam lá que muita gente tirando as máscaras, né? Gente, quem diria que em janeiro do ano passado alguém falasse para mim assim: olha, todo mundo estará usando máscara em 2020 no Brasil. Lá no Japão, na China, lá tudo é normal, mas aqui. Aí eu ia falar com a pessoa assim: você está maluco. Alguém me disse uma frase essa semana que eu escrevi: o mundo mudou de forma inesperada, inexplicável, incompreensível. Como os cientistas tiveram que ir para os laboratórios, fazer tantas análises, tantos testes, para pudesse trazer uma vacina para nós, contra o coronavírus. Alguns vírus que já estão no mundo há muito tempo. O vírus da fome, por exemplo. Algumas pessoas colocam imagem aí e são reais, queridos. Basta ter dinheiro, porque o vírus se mata com... Esse vírus da fome mata-se com comida. Há um outro tecnológico que entrou nas nossas vidas e que tem arrebentado com muitas famílias, que são os jogos eletrônicos, que é o smartphone. O menino quase já nasce agora, cesárea ou parto natural, já pedindo um smartphone. Eu tive dó de um pai que nós chegamos num velório e eu estava ali junto ao caixão, que eu ia dar uma palavra sobre a pessoa, sobre evangelizar, e o pai então encostou e o filho
puxando a calça dele, pedindo o celular, e o menino tinha 3 anos de idade, insistindo com o pai. E deu dó, porque o pai falou assim: não, filho, agora não é hora não. Aí o menino começou a chorar. Vocês pensam que é só com 3, 4, 5, 10, 11, 12 anos? Não. Tem muitos barbados aí, tá? Viciados nos jogos. Eu vou citar alguns jogos aqui, tá, queridos? Algumas pessoas talvez até vai se familiarizar. Não, isso aí é da minha época. Isso aí eu vi alguém jogando. Isso aí eu até comecei a jogar. Eu, por exemplo, não gosto de jogos eletrônicos. Prefiro jogar uma bola, prefiro jogar um dominó com a família. Aliás, preciso conhecer o dominó mexicano. Dominó mexicano joga 10 pessoas juntas, tem 91 peças, é totalmente diferente desse dominózinho que a gente conhece. Gostoso de se jogar. Ele traz interação, muito bom. Mas eu vi as pessoas jogando Candy Crush dentro do ônibus, em casa, e passando aquele trem, e eu ficava... É um dos mais viciantes que tem, Candy Crush. Hoje eu quero falar sobre a influência eletrônica na família. Algumas pessoas que já sabem daquilo que aconteceu na minha família, lá em 2005, em Ribeirão Preto. O meu irmão tinha saído daqui na segunda-feira, casado, pai de 2 filhos. Ele é topógrafo, então ele tinha ido na Cenibra, aqui em Patinga, feito topografia aérea do eucalipto lá. Chegou, passou aqui em casa, e nós conversamos na segunda-feira à noite, assistimos 3 jornais juntos, e eu sempre falava de Jesus para ele. Uma das últimas palavras que eu ouvi dele é: sem Jesus, realmente não tem jeito. Foi uma das últimas palavras que eu ouvi dele. Mas, infelizmente, o meu irmão era esotérico, meu irmão era mais seguidor de Allan Kardec do que de Jesus. Era o mais velho, não foi criado assim ali na escola dominical com nós, os outros filhos, todos fomos criados. Ele saiu de casa cedo para estudar. E ele então, na terça-feira, eu morava aqui em Contagem, eu era pastor do bairro Flamengo, falei assim: ô Juvenal, você sai de casa, passa lá em casa, toma um café com a gente e vai para Ribeirão Preto. Mas aí na terça-feira ele saiu cedo, passou direto, foi embora. E trabalhou ainda. Naquela terça-feira ele foi dormir mais cedo, porque ele estava cansado. Só que o filho dele de 17 anos era viciado em jogos eletrônicos. Alguns aqui já ouviram histórias de RPG, de gente que matou outro, Pois é, ele era viciado em RPG, Role Playing Games. E na terça-feira, então, ele estava jogando esse maldito jogo, e dentre esses tem muitos outros, e cada dia mais sofisticado, cada dia com mais pressão em cima dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. O meu sobrinho, de madrugada, o meu irmão, ele dormia num quarto, a mulher dele no outro. Meu irmão roncava demais, roncava que era uma beleza, ele roubava a casa. Aí a mulher dele ia dormir num quarto, ele dormia no outro. O meu sobrinho foi lá no fundo da casa, trocou todo de roupa, vestiu todo de preto e pôs aquela touca tipo Ku Klux Klan. No mínimo, ele era, nesse jogo, o jogo do RPG, você assume uma personalidade, seja ele um guerreiro, seja ele da Idade Média, seja ele um anjo, seja ele um salvador da pátria, você assume um personagem, e provavelmente ele fosse esse do Ku Klux Klan. Ele pegou uma esponja, umedeceu ela com éter, pegou o seu punhal, foi lá no quarto e apagou o meu irmão, que já estava dormindo, e matou ele na jugular. Eu vou resumir essa história porque ela é bem comprida, né? No outro dia, custaram achar, porque não sabia o que tinha acontecido. Ele saindo do quarto, a mãe dele escutou os barulhos e abriu a porta do quarto. Quando abriu a porta do quarto, deu de cara com um homem todo vestido de preto, tá? Não sabia que era o filho dela. E a minha cunhada é meio valente, e começou então a esbravejar e expulsar o cara: sai daqui, o que você está fazendo aqui e tal. Começaram a lutar, foi até
na Copa, e na Copa ele desferiu o golpe também nas costas dela. Por pouco não pegou no coração. Ela não morreu, mas ela foi para o hospital, ficou lá vários dias e não acompanhou nenhum enterro do marido dela. Nem sabia que o marido dela estava morto dentro do quarto. Isso tudo por causa de jogos eletrônicos. Ele era viciado. 17 anos. Não teve quase problema nenhum com ele. Ele teve um acompanhamento, o governo estipulou lá, e passou-se os dias, passaram-se os anos. Agora, em 2017, ele fez 29 anos. Ele também morreu lá em Ribeirão Preto com um acidente de moto, caindo num viaduto. A palavra de Deus diz: honra os seus pais e suas mães para ter uma vida prolongada, dilatada sobre a terra. Queridos, o mundo mudou. 2020 foi um ano diferente para todo mundo, para todo mundo. Quando eu falo todo mundo, pessoas, todo mundo mesmo, governantes, todo mundo quebrando a cabeça, como é que se resolve? Fecha as lojas, não fecha? Fecha a porta da minha casa para ninguém chegar aqui para me dar um abraço. Tudo que te distrai, tira o foco da principal razão do seu viver. Tudo que distrai. Não estou falando que distração seja proibida ou pecado, mas as distrações podem ser perigosas a partir do momento que elas se tornam um vício na vida da pessoa. Só aquilo ali e... Queridos, os jovens estão deixando de namorar por causa dos vícios dos jogos. Antigamente era os TJs que chegavam e o arroz queimava, né? Agora os jogos eletrônicos ou o celular que está deixando o arroz queimar, o feijão queimar. E nós já estamos falando de pessoas grandinhas já, que já casaram, que tem lá o fogão para cozinhar. A palavra de Deus nos diz que o Filho de Deus virá para buscar a sua igreja. Como ele encontrará esta igreja? Como ele encontrará o seu povo? No final nós vamos concluir com isto, com essas profecias que são reais nos nossos dias. Queridos, a distração é algo bom. É necessário você ir para uma praia, é necessário que você se divirta, mas ela pode ser maléfica quando se torna um vício. Temos que tomar cuidado, muito cuidado. Então agora eu vou fazer um histórico aqui dos joguinhos, como eles aconteceram. E queridos, tudo começa de forma simples. Alguém tem uma ideia, vou tentar fazer isso e começar a divertir as pessoas. O homem foi feito muito criativo. Deus o criou de uma forma maravilhosa e deu a ele essa vontade de ser criativo. Só que também a mente, se a pessoa não tiver a mente de Cristo, Satanás vai usar para o mal. E muitos desses jogos foram usados para destruir famílias. Estão aí para destruir famílias. Os jogos começaram em 1958, em forma eletrônica. O joguinho chamava Tennis for Two. Era uma coisa simplesinha, que a pessoa ficava clicando lá assim e jogando uma bolinha para cá, bolinha para lá, bolinha para cá, bolinha para lá, com a raquete, tudo eletrônico. Começou desse jeito, 1958. A maioria que nem tinha nascido ainda. Eu nasci em 62. Tem muitos, mas eu vou resumindo. Em 1978, as pessoas viram nos jogos eletrônicos uma forma de se tornar profissão. Isto é, quero ganhar dinheiro com isso. Então virou uma indústria. Em 1980, Pac-Man. Você lembra do bichinho devorador? Aquele que ia numa trilhinha assim, fazendo assim para comer. Alguém? Esse foi um dos que surgiu em 1980. Em 1983 surgiu o Mario Bros. E o seu irmão,
Como é que chamava o irmão do Mario Bros? Luigi. Nunca tive paciência de jogar essas coisas, mas eu via. Em 1989, Sin City, a construção de cidades, parques. Alguém brincou aqui de roller coaster? Roller coaster aqui de montar o parquinho, você gerenciar o parque. Esse, queridos, eu arrisquei a brincar. Você montava a montanha-russa, coisa à frente do parque, você punha o preço, você cobrava, as pessoas entravam, era uma festa divertida. Tinha hora que você montava a montanha-russa errada, e tinha acidente, caía gente, morria gente, para todo lado, porque você não estava sabendo colocar as peças no lugar certo. Você precisava ser o gerente de um parque de diversões, tudo montado eletronicamente. O principal foco dos jogos eletrônicos é você explorar um mundo novo, ou um mundo obscuro, construção de cidades, vencer alguém, tiros, guerras, caçadas. Está aí o Street Fighter que mostra isso, aquelas andadas pela rua com o tiro certo na cabeça, headshot, como é que chama? Isso mesmo, headshot, tiro na cabeça. Em 1991, Street Fighter, aí tinha múltiplos competidores, poderes especiais que eram dados às pessoas, combates, jogos variados e mais precisos. 1990, jogos em 3D. Aí começaram então a dar mais vontade de ver os jogos, participar, porque era 3D. 1993 veio o Dom, que eram mais sangrentos. O uso da serra elétrica, metralhadoras, foguetes. Queridos, mesmo que seja eletrônico, aquele ali vai entrando na mente, vai trabalhando o emocional, vai trabalhando as vontades da pessoa. 1998, Pokémon, os monstrinhos de bolso. Tinha aqueles que você precisava de alimentar todo dia, toda hora, dar água, fazer as coisas, tudo eletronicamente. Senão ele morria. 1991 veio a civilização, construção, exploração, criatividade, guerras, né? A era dos impérios. Pronuncia para nós aí, Guilherme. Age of Empires, isso? Age, tempo dos impérios. É isso mesmo? Está falando certo, irmão? 1997 veio os jogos de carrinho, disputa de carrinho, tipo Fórmula 1, assim, quem chegava primeiro. 1998, Half-Life, onde atores experientes eram os narradores da história. Morgan Freeman e muitos outros aí foram usados para narrar esses joguinhos. Em 2001, veio um perverso, tudo era permitido. O legal era ser fora da lei. Regras não existiam, o negócio é quebrar regras. E queridos, para nós que somos presbiterianos, que estamos aprendendo desde novinho que há regras, há princípios a serem seguidos para obedecer a palavra de Deus, para obedecer ao Deus Todo-Poderoso, para ouvir os nossos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, professor de escola dominical. Queridos, isso aqui é como se fosse um Felipe. Como é que chama o Felipe hoje? Aquele que dá palestra para Felipe Neto. Agora acho que até um irmão dele também, que dá só conselho, como diz, desvirtuado para os nossos jovens e os nossos adolescentes. Então são jogos assim. 2004, World of, eu não sei ler, Warcraft. Verdadeiras guerras, apostas, RPGs. 2009, Farmville, aquele da fazenda, a pessoa adquiriu uma fazenda e contava com a colaboração dos outros fazendeiros, de outros, para tratar os animais, trazer comida. Aí 2012, Candy Crush, um dos mais viciantes até hoje. Roller Coaster. Queridos, quais são as lições? Você trouxe o quadro aqui, coisa, e eu Viviane, você tem uma letra boa?
Você pode escrever para nós no quadro hoje? A Viviana, então, vai ser nossa... Obrigado, Viviana. Você vai escrever 10 lições que nós podemos tirar e nós vamos... Eu te dou as frases, você escreve para nós. Tá? Queridos, vai tentar escrever as 10 lições aqui, bem resumido, para ficar aqui para vocês. Primeira lição que a gente tira deste mundo dos jogos eletrônicos. Primeira lição. Aí estou precisando do Gias, né? Tá certo. Enquanto isso, queridos, eu vou falando aqui, depois ela vai escrever todos. O homem é muito criativo. Essa é a primeira lição. Deus criou o homem com uma capacidade muito grande. Sermos criativos. Hoje, o que eu diga quanto ao café da manhã hoje. Cheguei lá, vi uma mesa tampada, falei assim, no mínimo meu café. Tá igual minha esposa, minha sogra, né? Faz o café, põe na mesa assim. Na roça a gente fazia isso muito. Põe aquela mesa grandona, cheia de quitanda e depois cobria. Aí a hora que chegava o povo para comer, tirava. Não é, dona Neuza, isso? Gente, pão, pastel, mingau de milho verde, biscoito, bolo. Quanta criatividade! Quanta criatividade que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não se contentou em fazer apenas um abacate, criar um abacate, uns 6, mais ou menos, que eu conheço. Manga, quantas mangas você conhece? Espada, coquinho, obá. Esse Deus nosso é todo-poderoso. E aí, queridos, Deus deu ao homem criatividade. Então, o homem é criativo. Você escreve aí para nós. Lições. Com os jogos eletrônicos. O homem é muito criativo. Segundo, o maior interesse é o financeiro, tá? Não pensem que as pessoas estão fazendo isso aí para só alegrar os nossos jovens ou só para até trazer a destruição mesmo para a família, quando tem a mente maléfica, maquiavélica. O interesse é financeiro, seja do japonês, que foi um dos primeiros a atuar nessa área, seja do americano, quem quer que seja, é vender. E aí vendeu-se por o mundo inteiro essas coisas. Isso. O homem é muito criativo. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. E peça a Deus para que Ele te use como um cara criativo, uma mulher criativa, um jovem criativo. Não estou falando aqui que você vai ter que ir saindo agora mostrando sua criatividade e expondo para todo lado, não, mas peça a Deus sabedoria, inteligência para usar a sua mente. Segundo, se não der, depois eu passo para vocês e vocês trazem para a igreja. O maior interesse é o econômico. Terceira lição: a diversão, distração, sucesso, exploração, eu sou o melhor. Uma das principais alvo do quem inventa um jogo é você precisa competir e mostrar que você é melhor. Isso a gente vê no futebol, a gente vê isso no vôlei, a gente vê isso em todos os jogos. Isso é natural. Alguém perde, alguém ganha. Ainda bem que no time de Jesus ninguém perde, todo mundo ganha. Amém? Todo mundo ganha. O terceiro é diversão, distração, são os pontos principais, né? Distração, diversão, distração, sucesso, exploração, eu sou o melhor. Diversão, distração, sucesso, exploração, sempre assim, eu sou o melhor. Quarta lição que nós aprendemos, queridos, com esses jogos eletrônicos: destruição de valores, de princípios bíblicos. Já está no quarto, né? Destruição de valores.
Antigamente, as mães, os pais tinham que buscar o filho lá na rua, jogando bola, todo cheio de barro. Isso deve ter acontecido com o Guilherme, né, Guilherme? Filho, vem para dentro. Com o Tiago. Hoje as mães estão quase falando assim: filho, sai desse quarto, vai lá para fora jogar bola. Tem muitos queridos dentro dos quartos aí com depressão, mesmo com o celular na mão, vendo os vídeos e tudo, mas com depressão. Muitos perdendo a razão de viver. Quinto, tem a colher suja do inimigo nesta área. Tem a colher suja. Quando eu falo colher suja, você pode pôr entre aspas o colher suja, porque a colher dele suja, enferrujada, sempre para destruir os valores cristãos. Esse negócio de pai e mãe, de filhos, queridos, família é projeto de Deus. Algo que Deus criou para crescer, multiplicar e encher a terra e povoar o céu. Deus nos deu filhos para povoar o céu, não é o inferno, não. Sexto, a família. A família, a família e a pessoa. A pessoa e a família são os mais prejudicados. O prejuízo é emocional, o prejuízo é físico. Que o diga lá o meu irmão que morreu por causa de um problema sério que aconteceu, problemas espirituais, problemas pessoais. Só fica nessa frase, tá, querida? Mas, olha só, causa individualidade, insensibilidade, indiferença e vício. Individualidade. É a mesma coisa que está acontecendo agora com a pandemia. Olha, não chega muito perto, não. Eu tenho ali no carro, é uma forma até de brincadeira, uma trena, eu cortei nela 1 metro. E quando eu chego perto das pessoas, como é que é o seu nome? Paulo. Eu chego perto do Paulo e falo: Paulo, essa é a distância que você tem que manter de mim. Mas é só por forma de brincadeira. Está ali no carro. Queridos, as imposições que a doença trouxeram para nós. Fique em casa, isolado. Cultos que foram prejudicados. Sétima lição: os mais velhos estão entrando no barco. Nesse barco. Os mais velhos estão entrando no barco. Cada um na sua vertente, tá? Só parando um pouquinho aqui. Alguém já ouviu falar num jogo chamado curling? Curling é jogado no gelo, mais ou menos na Suécia, Estados Unidos, Japão, é onde tem muito gelo. Aqui no Brasil não tem curling. Já tentaram trazer para cá, mas fica muito caro. Se você clicar lá no YouTube, curling, você vai poder assistir partidas de 2 horas, 2 horas e meia, só as pessoas jogando um negócio no chão assim, ó. Quem é os mais velhos que sabe daquele jogo de malha que a gente jogava, de derrubar o toquinho lá na frente? Sempre joguei aquilo, gostei muito. Jogar com meu pai, o marido da Neuza, o Celso, jogava com a gente, o Gil, o cunhado dela, o Cécio. Ele sempre cantou marra. Eu e seu pai éramos invencíveis, ninguém ganhava da gente na malha. Queridos, é muito gostoso jogar, distração é bom. Só não pode tomar a razão principal da sua vida. A palavra de Deus: quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Os mais velhos estão embarcando. Quer ver, por exemplo, eu sou da geração que ainda viu o Pelé jogar, mas o Paulo, o Guilherme, acho que não viram. Mas se vocês clicarem lá no YouTube e quiser um jogo lá de 1970, eles assistem ele todinho e vê o Pelé jogando. E isso ali fica na frente do smartphone horas e horas. Sinuca. Se você clicar lá, você vai ver partidas de sinuca e vai conhecer os maiores jogadores de sinuca do mundo. E 2, 3 horas se você quiser. Não estou incentivando a você fazer isso. Estou incentivando a você ter juízo,
a não ficar muito tempo agarrado. Porque, queridos, isso aqui é bênção, as redes sociais é bênção, é meio de evangelização. Nós estamos usando aí agora ao vivo, não é, Alan? A palavra de Deus está chegando em muitas outras pessoas, mas precisa desagarrar. Aí, se você quiser aprender sobre o roller coaster e montar o parquinho, tem lá. Age of Empire, futebol, programas antigos, humor, os Trapalhões, filmes, música. Oitavo, a oitava lição: cumprimento da palavra de Deus. Deus é soberano, Ele continua conduzindo a história. Amém, irmãos? Ele continua conduzindo a história e usa diversas coisas para que isso aconteça. Usam a China, usam o Covid, usa a pandemia que está sendo usada agora. Tudo isso é bíblico. E aproveite a oportunidade e fale assim: isso já estava relatado na Bíblia há 2000 anos atrás. Mostre a atualidade da Bíblia. Outro dia um pastor disse uma heresia, disse que a Bíblia precisa ser, qual que é a palavra que ele usou, gente? Atualizada. O Billy Graham já declarou em alto e bom som: a Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã cedo. Ela é mais atual. Enquanto que um outro pastor aí diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Que atualizado o quê? A Bíblia é atual. Inclusive, cumpre-se aí o amor de muitos se esfriando. Põe uns textos na frente aí, querido, agora. Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. O amor de muitos estão se esfriando. Nenhum velório mais agora. Você pode ir para abraçar a pessoa, o velório é de 1 hora até 3. E depois vai ser enterrado, só vai umas 10 pessoas. Não está nem podendo mais acompanhar, não está podendo mais nem abraçar. Outro dia, queridos, eu encontrei com uma pessoa, que eu fui pastor dela, e a saudade dela era tanta que ela falou assim: pastor, me dá um abraço, porque um abraço do senhor vale mais do que qualquer doença. Se eu pegar a doença, eu estou nem aí, mas me dá um abraço, porque nós estamos precisando de abraçar um ao outro. A irmã Zéza. Queridos, o amor de muitos estão se esfriando. Outra coisa que isso aqui faz, o tempo ficar escasso. Aquele feijão que você ficava tempos e tempos catando, depois você junta lá, assim, mais ou menos, põe na água, cozinha aquele negócio, ficou preso. A Bíblia, você tem lido Bíblia? Eu só vou dizer aqui de forma didática, porque Deus me abençoou muito. Eu estou lendo ela pela 15ª vez, mas estou achando que eu li pouco como pastor. Mas o ano passado eu li ela 2 vezes e meia todinha. E trabalhando 12, 13, 14 horas por dia. Li 2 vezes e meia. Eu queria ler 3 vezes o ano todo, mas não deu para terminar até dezembro. Estou terminando a 3ª vez agora. Tem um ano, dá para se ler tranquilamente a Bíblia toda. Só ler 5 capítulos por dia. Se você ler 15 capítulos por dia, você lê ela 3 vezes no ano. Mas aí é bastante, né? Você precisa ter tempo para outras coisas. Você precisa ter tempo para trabalhar, você precisa ter tempo para arrumar a casa, tempo para... O tempo está cada vez, queridos, uma segunda para outra está assim, ó. Não sei se alguém está percebendo isso. Está voando. Cumprimento da palavra de Deus. Mateus 24, 22. Agora 24, 22. Isso. Outra coisa que está acontecendo muito nos nossos dias: apostasia, esfriamento na fé. Pessoas estão seguindo o engano. Aí tem alguns textos, querida. 1 Timóteo 4, 1 a 3. E eu quero ler um que eu amo. Ele fala muito a mim. Eu quero ler aqui com os irmãos. 2 Timóteo 3. Abra sua Bíblia aí. 2 Timóteo 3, de 1 a 7.
Os irmãos vão perceber que parece que eu estou lendo a notícia que saiu hoje cedo. Vamos perceber isso. 2 Timóteo capítulo 3. Onde é que fica 2 Timóteo? Fica aqui, né? A Bíblia. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está na Bíblia ou não está? Tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos. Querido, nunca se viu tanto na política do Brasil as pessoas serem tão gananciosas. Principalmente nessa época de pandemia. Enquanto o povo está necessitado, estão brigando lá pelo poder. Sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres, a distração. Tome cuidado com a distração. Ela é necessária, mas ela pode ser maléfica. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder, afaste também destes. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Se você quer conhecer a verdade, lê a Bíblia. Ela também está aqui. É só você baixar o aplicativo. E você tem ela em várias versões. Você tem ela em várias línguas. Mas o problema todo, eu estou tendo tempo para até baixar o aplicativo. Eu sou na linha antiga ainda. Como diz algum crente raiz, que ainda prefiro o papel. Vou dar uma dica também para a leitura da Bíblia. Isso aqui é um adendo, um parêntese. Queridos, comece a ler a Bíblia procurando algumas palavras importantes. Primeira vez que eu li a Bíblia, o ano passado, eu procurei a palavra coração e oração. Tinha o objetivo de, toda vez que eu li um versículo, tinha a palavra coração, eu desenhava um coraçãozinho do lado. Você pode ver aqui que, se quiser depois folhear a Bíblia, tanto de símbolo que eu coloquei. E toda vez que aparecia a palavra oração, eu fazia um risquinho assim, como se a pessoa estivesse prostrada orando. Então, quando eu pego a Bíblia, já fico sabendo, aqui tem muita palavra oração, coração, principalmente Provérbios, Eclesiastes, Salmos. Primeira vez eu li só procurando essas duas palavras. Depois eu passei a aumentar as palavras: perseverança, esperança, amor, paz. Todas elas eu coloco paz, por exemplo, um PZ pequenininho do lado. O amor eu coloquei um círculozinho. Pega a sua Bíblia e começa a ler com esse propósito. Eu procuro palavras onde tem essas palavras na Bíblia. Isso vai te incentivar muito mais a ler a Bíblia. Você vai ver o tanto que isso vai te ajudar. E aí você escolhe as palavras santo, fiel, fé, e vai marcando. As profecias então estão se cumprindo. Nona lição. O diabo sempre agiu contra a família. Saibam disso. Nós temos exemplo dele lá do Jardim do Éden, que ele continuou. Começou lá e continuou, trazendo destruição para a família. Mas a gente precisa declarar como Josué: eu e minha família serviremos ao Senhor. Não importa o que o vizinho está pensando, não importa o que o outro parente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O diabo então sempre agiu contra a família. Age e agirá, trazendo desunião, trazendo conflitos, trazendo confusão, trazendo mortes. E aí você vai para Mateus 24, diz pai contra filho, filho contra pai.
sogra contra a nora. Isso está tudo acontecendo nos nossos dias. As pessoas não conseguem mais ficar casadas por 2, 3 anos. Por causa de qualquer coisinha, está brigando, separando. Tive o privilégio, semana passada, de comemorar 31 anos de casado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que deve ter casais aqui com muito mais tempo que eu. Sabe o que significa Babel, queridos? Babilônia? Confusão. Tem muitas famílias aí vivendo uma Babel dentro das suas próprias 4 paredes. As pessoas servem a comida e cada um vai para um canto, vai para um quarto, pega o prato, liga a televisão, o outro, cada um. A minha esposa tem até feito um trabalho bonito de mentoria, chamado Ao Redor da Mesa, resgatando os valores da família ao redor da mesa. O sonho dela é ter uma mesa ainda de 12 lugares. Ainda não podemos, falta tempo, sabe? Mas, queridos, resgatar aquele culto doméstico em roda da mesa, com os filhos. Ela tem feito essas palestras, ela tem juntado as mulheres aí cristãs para fazer isso. Resgatar esses valores que estão sendo destruídos aí pela Babel, pela confusão que está dentro dos lares. Última lição. 10. Precisamos ser vigilantes. Precisamos ser vigilantes. E a palavra de Deus nos diz que nós não sabemos hora, nem tempo, nem quando é que o Senhor Jesus vai voltar. Nem o Filho sabe, só o Pai. Mateus 24, 42. Sejam vigilantes. Fiquem atentos. A distração vai te tirar da vigilância. Obrigado, viu? 4:2. Obrigado. Agora você já está liberado. São as lições preciosas que nós temos com os textos bíblicos e com os jogos eletrônicos. Precisamos ser vigilantes. Eu fico preocupado quando eu estou andando na rua assim e vejo uma rádio patrulha. Tem gente da PM aqui? Papa Mike? Você, Tiago? Eu fico preocupado. Os dois estão lá trabalhando, mas estão no celular. Distração. Não estão vigilantes. E isso acontece conosco, crentes. Precisa de orar mais, precisa de ler mais a Bíblia. E a palavra de Deus nos diz que nos dias de Noé ele estava fazendo a arca e de repente o quê? Começou a chover. Quem estava lá dentro da arca se salvou. Queridos, o Senhor Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja. Prestes. Os dias de Noé nos traz essa lição. Entre na arca da salvação que é Jesus. Em nome de Jesus, entre. Passe essa mensagem para outras pessoas. Para o colega de trabalho. Colega de academia. Não está podendo mais muito ter academia, nem... Está complicado. Por isso que eu falei que o mundo mudou de forma inexplicável, que a gente não está entendendo. Mas aproveita as oportunidades. Fale de Cristo para as pessoas. Entre na arca. Sejamos firmes e inabaláveis. 1 Coríntios 15, 58. Sejamos firmes e inabaláveis. Cuidado. É uma bênção. É uma bênção. Sabendo usar. Se não souber usar, traz problemas sérios. Precisamos ser mais obedientes, mais resilientes. Você sabe o que é a palavra resiliente, né? Resiliente, queridos. Você pega, só para vocês terem uma ideia, você pega um serrote, você enverga a lâmina dele e solta. O que vai acontecer? Ela vai voltar para o lugar.
Aqueles resilientes, como a irmã que estava dirigindo o louvor, que a Vivi disse, que eles podem ter tempestade, pode vir o vento. Somos como a árvore frondosa. Amém, irmãos? Como a árvore frondosa que não se abala, firme para sempre. Sejamos mais crentes e sejamos mais influenciadores. Em vez de sermos influenciados pela criatividade do mal, que nós possamos ser criativos, mas influenciando outras pessoas. Para encerrar, queridos, 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. 2 Crônicas 7, 14. Ele começa com a palavra se. No original, também pode ser traduzida por quando. Isso tem condição e tempo. Tudo numa palavra só. Então, queridos, o tempo é agora, urgente. E as condições são agora, para agora. Eu clamar pelas famílias que estão com seus entes queridos entubados. Antes de ler o versículo, eu quero contar uma historinha que eu presenciei essa semana. Ontem eu levei a pessoa lá no aeroporto para ela pegar o avião para o Pará. Mas a história dela é a seguinte. Ela tem 26 anos, chama-se Jussara, e o seu noivo Diego, ficaram noivo agora em dezembro. Ficaram noivo em dezembro. Ele com 33 anos, empresário, dono de restaurante, lá no Pará. Dia 1º de janeiro começou a passar mal. Foi para o hospital, foi entubado, tentaram socorro, tudo. Sexta-feira retrasada, morreu. Passada. É assim, sexta, outra. Morreu. Com o tempo da doença, ela chamou a mãe dele que mora aqui em Belo Horizonte, os pais moram aqui, a mãe foi para lá, para acompanhar o filho. Cremaram o filho no sábado, e eles colocaram as cinzas numa urnazinha, vieram de avião para trazer para a família aqui em Belo Horizonte. Aí quando ela chegou lá perto do zoológico ali, que eles moram ali perto do zoológico, uma rua que tem assim ao lado do zoológico, grandona, mais de 40 carros esperando eles, as duas chegarem com a urna, tudo de balão branco. Homenageando aquele rapaz que era amado da família, trabalhador. E o próprio povo que testemunhou, o Diogo era um homem dos melhores. A pandemia tem levado gente ruim, mas tem levado gente boa. E ela voltou ontem para o Pará e trabalha em frente ao restaurante onde o noivo era dono. Como é que é a situação dela? Então, quer dizer, as condições para a gente orar, para a gente interceder, para a gente evangelizar, é agora. É urgente. Aproveite. Fale de Jesus, o médico por excelência. Fale de Jesus, o médico dos médicos. Vamos ler junto? A minha versão é um pouquinho diferente. Eu estou com a Bíblia Thompson aqui, mas acho que dá para a gente ler junto. Quem está com a atualizada aí, de forma tranquila. Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí eu completo aqui com 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Coloque a sua família no altar do Senhor. Coloque o seu filho no altar do Senhor, por qualquer idade que ele tenha. Seja aquele de colo, seja aquele de 2 anos que a mãe está lá colocando já o celular na mão dela para distrair ele, para ela ter condições de trabalhar ou acalmar o filho. Seja o de 11 anos, seja o de 12, seja o de 40 anos.
Eu queria que nós fechássemos nossos olhos agora e orássemos em favor da nossa família. Queridos, é tempo urgente de clamar ao Senhor. Deus poderoso, Deus eterno, as nossas famílias, ó Deus, dependem do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, toma-nos nas tuas mãos, ó Deus, como servos, como embaixadores do reino aqui na face da terra. Ajuda-nos, ó Deus, a proclamar que o Senhor é Rei, que o Senhor é Senhor, mas que o Senhor é Salvador, mas também quero, ó Deus, estar presente como amigo na vida das pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, fale aos nossos corações com a Tua palavra, ser presente, ó Deus, conosco, com o Teu poder, com a Tua presença santa, maravilhosa, com a Tua misericórdia, ó Deus, que se estende de geração em geração. Ser conosco, ó Deus, no século 21, estamos necessitados, ó Deus, cada dia mais da Tua graça, do Teu amor sobre nós. Alimenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Não deixe, ó Deus, que a distração, ó Deus, possa nos desviar do caminho do Senhor. Tem misericórdia de nós, porque, ó Deus, as pessoas estão morrendo espiritualmente, às vezes não estão fisicamente, mas os Teus estão se esfriando na fé. Ajuda-nos, ó Deus, a alimentarmos, ajuda-nos, ó Deus, a levarmos o poder do Senhor, o fogo do Senhor para o coração dessas pessoas, para que reaviva o Evangelho do Senhor na vida delas. Oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Tiago.